Alex está de resguardo. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Bota lá. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora o primeiro nós pulamos, fica pulado. Depois a gente canta. Vamos orar com Val. Amém. Pai amado, obrigado por estarmos aqui, Senhor, nessa noite reunidos para te louvar, ouvir tua palavra e só agradecer a ti, Pai. Agradecer por tudo que tu tens feito na nossa vida, mesmo que não nos agrade, algo que nós não esperávamos, mas temos que agradecer, porque estar debaixo da tua graça, da tua vontade, Senhor, é o melhor para as nossas vidas. Fica conosco, nos leve em paz para os nossos lares, Pai. Que essa semana que se inicia seja uma semana de vitória, uma semana de aprendizado, que fica conosco todos os dias, Pai. É assim que te oramos, te pedimos, em nome do teu santo Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Podem sentar, meus filhos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Aparentemente foi a igreja mais chegada a Paulo, foi essa aqui. E a menos chegada foi Corinto. Nós vamos ler Filipenses capítulo 3, de 12 a 16. Caio não me perguntou nem o texto, nem o título para botar aí. Esqueci de lhe dizer também. Combatendo o bom combate. Filipenses 3, 12 a 16. Não é o texto que Paulo fala isso não, mas eu botei esse nome. Combatendo o bom combate. Filipenses 3, de 12 a 16. Paulo diz assim, falando dele mesmo para ensinar a esses irmãos de Filipos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos,
Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, irmão, não é esse o texto que ele fala que combatiu o bom combate, está escrito lá em Timóteo, né? Mas eu botei esse título aqui, Combatendo o Bom Combate, porque nós estamos falando de salvação e santificação. Há algum tempo a gente vem falando, domingo passado nós falamos, né? No domingo passado, que uma vez salvos por Deus, nós somos santificados por Deus, para Deus, segundo o padrão de Deus. Vocês estão lembrados do domingo passado, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Então esta graça é concedida aos pecadores remidos, que são fortalecidos no poder do Espírito Santo enviado pelo Senhor Jesus para conduzir a sua igreja. Nós sabemos disso, meus irmãos, e não podemos esquecer esta promessa do nosso Senhor, que deve ser a esperança de todo crente, até que Jesus volte para nos buscar. Se nós vivemos uma vidinha que nem todo mundo vive, nós estamos fora do padrão de Deus. E certamente não ouviremos a palavra tão maravilhosa do Senhor Jesus: bem-estar, servo bom e fiel, entra na glória do Pai. Se nós vivemos nesse vidinho muito satisfeitos com Ele, estamos fora. O verdadeiro crente sabe que ele foi chamado por Deus, como pregamos no domingo passado, ele sabe que é santificado por Deus, segundo o padrão de Deus, que são as Escrituras Sagradas. Irmãos, se nós não tivermos essa esperança, ou se nós não tivéssemos essa esperança, os ímpios estariam em grande vantagem total sobre nós, em todos os aspectos, já que eles vivem de conformidade com o mundo, e por isso envidam todos os seus esforços na conquista de poder neste mundo, na conquista das coisas deste mundo, com a finalidade de serem felizes aqui neste mundo, nesta vida secular. Sabem por quê? Que eles envidam todos os seus esforços e fazem tudo o que é possível para um ser humano fazer para alcançar essas coisas do mundo e serem felizes aqui neste mundo. Sabem por quê? Porque eles não têm a esperança da vida eterna com Deus. A vida deles é só aqui. Eles não têm a esperança da vida eterna com o Senhor Jesus. Eles não sabem o que é isso. Não lhes foi revelado, eles não são eleitos. E nós, os tais crentes, como nós temos vivido? Será que temos lutado para alcançar a santidade segundo o padrão de Deus, esperando a vinda do nosso Senhor Jesus? Eu sei em quem tenho crido, como Paulo diz, eu estou esperando. Será que temos combatido o bom combate, como os apóstolos ensinam em todas as suas cartas? Lutando para conquistar aquilo para o que nós fomos conquistados por Jesus, como o homem diz aqui. Nós precisamos saber disso, meus filhos. Lutando para conquistar, o homem diz aqui no versículo 12, estão lembrados? Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, ainda não, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Eu já fui conquistado, eu prossigo agora buscando essa conquista. Baú orou pedindo, Deus nos dê vitória nessa semana. Não é a vitória de Malafaia esse pedido, não. É a vitória contra o pecado, é a vitória do mundo, é a vitória de Jesus. E tem que saber qual é a vitória que Deus nos dá.
Vitória do mundo a gente vai lutar igual o mundo luta, se for o caso. Isso quer dizer que não temos Cristo. Então o homem está dizendo aqui no versículo 12, eu não conquistei ainda não, eu ainda estou lutando. Mas eu já fui conquistado para isso. Para lutar buscando essa conquista, que é a santificação. Lembram? Nós fomos salvos por Deus para ser santificados pelo próprio Deus, no Espírito Santo, a fim de viver para louvor da glória de Deus, desde agora até a eternidade. É para isso que nós existimos. Ele não precisa de nós, não. Então, meus filhos, o que podemos aprender com o apóstolo Paulo aqui nesses versículos? Eu já disse para vocês, eu botei o título Combatendo o Bom Combate, embora não é aqui que ele fala isso lá em Timóteo. Segundo Timóteo, ele sabia, a carta de Timóteo foi a última que ele escreveu, a segunda, ele sabia que já estava para morrer. Inclusive ele diz, o tempo da minha partida é chegado. Ele diz lá, segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz, olha, eu sei que eu já estou sendo oferecido em libação. Ou seja, ele já ia ser martirizado. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então ele sabia que a luta dele estava chegando ao fim aqui na terra, porque ele ia ser sacrificado. Não tem reta de chegada para um crente vivo. A reta de chegada é a morte. Então, meus filhos, aqui nós podemos aprender com Paulo, em primeiro lugar, que nós devemos combater esse bom combate partindo do fato de que somos propriedade de Jesus, já fomos conquistados por Jesus, como ele diz aqui. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas o que também, para o que também eu já fui conquistado por Cristo Jesus. É por isso que devemos lutar. É por isso que devemos combater, prosseguir para conquistar o alvo, que é a santidade, a mesma santidade do Senhor Jesus. Lembra, nós vamos nos tornar iguais a Ele. É isso que Deus está fazendo. Paulo diz isso, toda vez eu lembro disso. Romanos 8, 29. 28, todas as coisas cooperam. Todas as coisas são o quê? Todas as coisas, especialmente o sofrimento, para nos fazer iguais a Cristo. Versículo 29. A semelhança para que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos no céu. Então eu tenho que saber disso, a minha vida tem que andar nessa direção, ou eu não sou crente, droga nenhuma. Nós precisamos saber disso. Porque, como diz Hebreus lá, sem santidade ninguém verá a Deus. Nós temos que prosseguir em santidade. Nós fomos conquistados pelo Senhor Jesus, o Santo de Deus, para sermos santos como Ele é. Ele é o nosso modelo. Jesus veio à terra exatamente para isso, para redimir um povo eleito, para resgatar as ovelhas do Pai, que estavam escravizadas pelo pecado. E uma vez libertas da escravidão do pecado, para santificá-las, até que elas fiquem iguais a Ele, no dia em que Ele virá buscá-las para morar definitivamente na glória eterna do Pai. A gente sabe dessas coisas só de ouvir dizer, ou isso está dentro de nós? Precisa estar dentro de nós, irmãos. Nós precisamos ter isso sempre presente nas nossas mentes. O que é a nossa vida? Para que é que eu vivo? Eu já disse para vocês, eu não tenho interesse nenhum em ficar nesse mundo. Nenhum. Não pedi para vir, ninguém pediu para nascer, todo mundo sabe disso. Tem filho que diz para o pai, eu não pedi para nascer não. Pois é, não pedi mesmo não. Eu também não pedi para nascer, nem para Deus, claro. Mas Ele me botou no mundo com uma finalidade e eu sei qual é essa finalidade, então eu vivo por causa dessa finalidade. Se não for para isso, não me interessa viver não. Na pregação do homem que eu vi hoje, ele disse uma coisa que eu já disse para vocês outras vezes aqui, e eu nunca tinha ouvido isso não. Eu não tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de não ir para o céu. Não é a mesma coisa. Aparentemente é a mesma coisa, mas não é. Eu não tenho medo de ir para o inferno, eu sou um pecador e o que eu mereço é o inferno mesmo. Então pronto, está tudo certo se eu for para o inferno. Mas acontece que o Senhor me salvou para me levar para a sua glória. Então eu não quero nem pensar em perder esta glória do meu Senhor.
Entenderam como não é a mesma coisa? Eu não tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de não ir para a glória do meu Senhor. O homem disse isso na pregação que eu vi hoje. Com outras palavras, mas disse. Nem eu ouvi ele dizer isso, nem ele me ouviu dizer isso, mas ele sabe pela palavra de Deus. O que é que um crente espera? Qual é a esperança dele? Meu Deus, eu vou morar com o Senhor na glória. Meu Deus, o Senhor vem me buscar. Meu Deus, o Senhor está me santificando para o dia desse encontro. Então como é que os crentes tudo têm medo de morrer? Se morrer, quer dizer exatamente cheguei no fim da linha para me encontrar com o meu Senhor. Irmãos, quando nós lembramos que foi Jesus quem nos salvou, cantamos agora, o Filho bendito por nós todos deu. Foi Jesus quem nos salvou. Quando lembramos que é Ele quem nos fortalece, a vitória que valorou, é na vitória dele que nós andamos, é Ele que nos fortalece, é Ele quem nos dirige em uma vida de santidade pelo seu Espírito que Ele mandou para nos conduzir nesta vida de santidade. Quando lembramos que é Ele mesmo quem virá nos buscar e quem dirá, vinde benditos do meu Pai, para a direita. Não podemos negligenciar a tão grande salvação como o escritor aos Hebreus diz, em Hebreus 2:3. Irmão, não podemos negligenciar tão grande salvação. O homem diz lá. Não podemos deixar que os nossos interesses seculares, e todos nós temos, nós somos pecadores, continuamos. Não podemos deixar que esses interesses seculares se sobreponham à nossa esperança da vida eterna na glória do Pai. Por isso, ao invés de lutar por poder, por coisas terrenas, como os pecadores não regenerados lutam, nós precisamos prosseguir para o alvo. A nossa luta é outra. A nossa luta é para conquistar a santidade, tendo sempre em vista a vida eterna na glória do Pai com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já nos conquistou para isso. Nós vamos lutar para conquistar aquilo para o que também já fomos conquistados pelo Senhor Jesus. Temos que saber disso. E não é só saber de papo furado de pastor, não. Em segundo lugar, irmãos, sabemos que devemos combater o bom combate, essa luta, porque ainda não alcançamos a santidade no nível em que ela deve ser. Se estamos andando em santidade, ela só será alcançada exatamente como Paulo diz, eu estou sendo já oferecido por libação, estou indo, terminou. Combati o bom combate, guardei a fé. Nós devemos combater sempre, porque sabemos que não há uma linha de chegada, digamos assim, que nem eu nas minhas maratonas, no final está lá a placa de chegada lá, marcando o tempo que você demorou na corrida. Essa aqui não, quando chega, no dia da chegada acabou. Como Paulo disse, estou sendo oferecido por libação, eu vou me encontrar com o meu Senhor, essa vida aqui acabou. A vida que o mundo luta tanto por ela, para nós não interessa. Por isso, enquanto estivermos neste mundo, precisamos combater o bom combate do crente. É vitória após vitória, o que implica luta após luta, sempre crescendo em santidade. Prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, como o homem diz aqui no capítulo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não tem pit stop, não tem pit stop nessa corrida, Caio. Não tem parada para descanso, é o tempo todo. O alvo é seguir em frente até o dia da chegada com o Senhor Jesus. Observe que o apóstolo sabia que ele ainda não chegou lá. Ele disse isso aqui, no versículo 13, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu prossigo para o alvo, não cheguei ainda lá não. Ele está dizendo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu tenho um alvo.
Eu tenho um alvo. Aqui a gente pode imaginar o que é que esse apóstolo está dizendo, que esquecendo das coisas que para trás ficam. Olha que ele tinha um histórico nada recomendador. Nada recomendador. Foi perseguidor da igreja, era um fariseu. Então nós podemos imaginar aqui que ele está se referindo a essas coisas para trás ficaram, a sua vida de perseguidor da igreja, por exemplo. Isso não vai me empatar, não. Os fracassos dele no início da carreira, dá para ver isso na Bíblia. As intrigas que os falsos mestres judaizantes criaram na vida dele o tempo inteiro, gente da igreja. Gente da igreja. Os coríntios chegaram a dizer, isso é um cabinha sem importância. Os coríntios chegaram a dizer isso dele, e ele foi o fundador da igreja. Isso é uns cabinhas sem importância. As decepções e desapontamentos com alguns companheiros, como ele teve com João Marcos, na primeira viagem que ele fez com João Marcos, Barnabé, João Marcos foi, João Marcos deixou, abandonou. Quando foi na segunda viagem que Barnabé queria levar João Marcos, ele disse, esse cara não vai não. Frouxo, isso não vai não. Então as decepções que ele teve, que depois ele teve que reconhecer que ele foi arrogante, manda-me João Marcos, eu estou precisando dele, já no fim da carreira. Pois é, irmãos, a gente tem que lembrar que Paulo estava falando dessas coisas que para trás ficaram, provavelmente está envolvido tudo isso. E seguir em frente, olhando para o alvo, que era a santidade nos moldes de Jesus, o Santo de Deus, até o dia do encontro com ele. Versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As coisas que para trás ficaram, já ficaram. É por isso que eu sou 100% contra testemunheiros na igreja contando essa história para trás da sua vida perversa. Qual é? Isso interessa ao diabo. Ele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram. Eis que tudo se fez novo. Eu conto da partir da minha conversão. Quem é esse Jesus que me converteu e o que é que eu sou agora? O que era para trás, isso não interessa mais não. Isso Deus está escrito, me quer, jogou no mar do esquecimento. Está na minha memória e eu vou me envergonhar disso o resto da minha vida. Paulo também diz isso em Atos. Mas eu não tenho que estar lembrando isso para ninguém. Já basta eu lembrar só eu e morrer de vergonha disso, eu contar para os outros. Então, meus filhos, quantas coisas passadas, a gente tem que lembrar disso. Quantas coisas passadas têm sido empecilho? Quantas coisas passadas têm atrapalhado a nossa caminhada? Quantas vezes precisamos refazer algum projeto de vida porque fracassamos naquele projeto? Mas isso não pode atrapalhar a nossa vida. Quantas vezes precisamos considerar com humildade, com submissão, uma nova oportunidade que Deus nos dá? Deus coloca diante de nós uma nova luta. Aquela nós perdemos, se for o caso, mas eu vou continuar. O meu Senhor está comigo, Ele não me deixa. Quantas coisas Deus dá uma nova chance a gente, seja no trabalho, seja no estudo. Não passei. Por que eu não passei? Porque eu não estudei o tanto que eu deveria ter estudado. Deus me dá uma nova oportunidade. Ou até mesmo no relacionamento conjugal, a coisa praticamente está acabada. Deus dá uma nova oportunidade. E esse fracasso não pode ser empecilho para seguir na carreira de santidade. Aprendamos com o apóstolo. Sigamos em frente, principalmente porque sabemos, como ele também ensina nessa mesma carta, que aquele que começou a boa obra em vós haverá de completá-la até o dia do Senhor. Aqui, capítulo 1, versículo 6. Por último, irmãos, aprendemos que devemos combater o bom combate, porque mesmo sabendo que toda a obra é de Deus, como vimos no domingo passado, é Ele quem nos salva para Ele mesmo e nos conduz, é Ele mesmo que nos conduz para Ele. A obra é do Senhor, nós sabemos disso.
Por isso mesmo nós devemos combater o bom combate, porque é Ele que começa a boa obra, é Ele quem termina a boa obra, Jesus disse, Paulo disse aqui, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia do Senhor. Pronto, é Deus que ele está falando, é Deus Pai que nos escolheu, nos chamou, tudo em Cristo, nos salvou, agora nos conduz pelo Espírito, tudo Ele do começo ao fim. Só que entre o começo e o fim tem um meio. Às vezes eu desenho no quadro quando eu estou dando aula aqui, começo aqui, Éden, fim, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse. Deus não já escreveu e já disse para a gente como é o começo e não já disse como é o fim? Já. Ele não é eterno? Então tudo isso aqui já aconteceu para Deus. Só que entre o começo e o fim, eu boto uma chave assim, tem um meio. Esse meio está exatamente a nossa salvação e principalmente santificação. Esse meio é a santificação. E a santificação envolve o nosso trabalho, nossa responsabilidade. É Deus trabalhando, mas é em nós e através de nós. É a tal dificuldade entre calvinismo e arminianismo. É a soberania de Deus, é a responsabilidade do homem, é as duas coisas. Eu só tenho que saber quem está onde, qual é o lugar que está a soberania de Deus e onde é que está a responsabilidade do homem. A responsabilidade do homem está sob a soberania de Deus, nunca sobre. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Há um meio. E nós estamos nesse meio, há um combate que precisamos combater. O trabalhar de Deus em nossas vidas envolve o nosso trabalhar, envolve a nossa responsabilidade. Ou seja, Deus trabalha em nós, eu repito sempre, mas é através de nós, e não em nosso lugar. Não é o Espírito Santo que tem que se santificar, ele já é santo, ele tem que santificar a mim. Então sou eu que tenho que agir nisso. No poder dele, na orientação dele, na condução dele. Onde? Palavra, oração, comunhão com os irmãos. O que ele fez, faz e fará, ele só faz em nosso lugar aquilo que nós não podemos fazer, que é nos salvar e nos glorificar no último dia. Mas a santificação que está exatamente entre esse começo e esse fim, que é a santificação, o trabalhar é nosso no poder dele. Lembra? Fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. João 15:5. Sem mim, Jesus diz aos seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. O fazer é de vocês, o poder é meu. É isso que quer dizer essa frase. Então, meus filhos, observe que o apóstolo diz que prosseguia para o alvo e nós também devemos prosseguir, assumindo a obra de Deus em nossas vidas como sendo uma obra nossa, responsabilidade nossa, luta nossa. Que Deus nos dê vitória. Nós vimos aqui a nossa oração. Sim, mas quem tem que lutar sou eu para ter vitória. É nesse sentido que Paulo encoraja os irmãos filipenses e a nós, dizendo que somos perfeitos. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, esse perfeitos aí ele está falando no sentido de nós já somos salvos. Jesus, ele não diz que Jesus já conquistou. Nós fomos conquistados em Cristo para isso mesmo. Nós já estamos em Cristo. Mas estamos num processo. Nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E olha como o apóstolo sabe das coisas. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus os esclarecerá. Lembrem, Jesus disse ao próprio Pedro, Pedro, tu não entendes isso agora não, depois tu vai entender. Ele disse, eu colocarei o Espírito e ele vos conduzirá a toda a verdade, ele vos fará lembrar. Pronto, então é tudo isso. Às vezes algum irmão me pergunta alguma coisa da Bíblia, eu digo, meu irmão, isso aqui não tem explicação ainda não. Está na Bíblia, mas não tem como explicar isso aqui. Nem eu, nem doutor, pastor nenhum tem como explicar isso aqui. Um dia nós vamos saber. No dia certo para saber, nós vamos saber. Por enquanto, vamos lutar para aprender o que está aqui, que já está explicado para nós. Vamos lutar para aprender isso aqui. Então, irmãos, por que o homem diz isso? Responsabilidade nossa, dizendo que nós já somos perfeitos. Porque ele diz que
nós já temos a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz no 15 nós já somos perfeitos, porque no 14 ele já tinha dito isso. Prossigo para o alvo, para prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso que no 15 ele diz que nós já somos perfeitos. Não é que nós já alcançamos a perfeição, não. Não é isso que o homem está dizendo. Ele já nos chamou e agora nos conduz no poder do seu Espírito para o dia do encontro com Ele. Mas o caminhar continua sendo uma responsabilidade nossa aqui ainda. Aí Paulo, como eu já disse para vocês, para os que têm alguma dúvida, ele diz, olha, o próprio Deus esclarecerá. E como é que Deus nos esclarece essas coisas? Pelo estudo da palavra, oração, estudo da palavra, comunhão com os irmãos, o ensino da sua palavra para que todos nós andemos de acordo com o que já alcançamos. A cada dia é um novo dia, cada dia é uma vitória, cada dia é uma luta. 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu lembro da minha luta quando eu voltei para a igreja depois do meu exílio no Banco do Brasil. Quando eu voltei para a igreja, a minha luta para estudar, para descontar aqueles 15 anos que eu passei trancado dentro do Banco do Brasil. E uma irmã da igreja disse, olha, você não vai aprender tudo que precisa aprender, que você está achando que esquece, que passou sem estudar. Você não vai aprender isso em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. Eu fiquei olhando, uma irmã me disse isso. Eu estou vendo o seu desespero no estudo aqui e você não vai aprender isso em 1 mês, 2 meses, não. Você vai levar muitos anos para aprender esses anos que você perdeu. E essa luta dura até hoje, 34 anos já. Então, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Cada dia eu aprendo mais, cada dia eu estudo mais, cada dia eu aprendo mais. Quando eu ensino a vocês, eu aprendo mais do que quando eu estou estudando. Isso implica, irmãos, exatamente em crescimento diário no conhecimento de Deus e tem que ser pelo estudo diligente da sua palavra. A questão é, todavia, andemos de acordo com o que nós já alcançamos. O que foi que nós já alcançamos? O que realmente sabemos acerca do que foi ensinado pelo apóstolo? Esses versículos aqui. Quanto nós temos combatido o bom combate em busca de uma vida de santidade, sabendo que isso implica estudo diligente da palavra. Eu digo isso aqui todo domingo, o esforço que eu tenho aqui para ensinar vocês. Eu digo isso todo domingo aqui. Os 3 momentos que a gente tem de ensino da palavra aqui o tempo todo. Todos os que me perguntam, quantas vezes pergunto e quantas 10, 15, 20 vezes eu respondo. Pergunto pelo Zap. Eu acho que nunca um irmão aqui fez uma pergunta para eu não responder. Eu tive pastores que eu fiz pergunta e eles nunca me responderam. Quanto, irmãos, nós temos combatido esse bom combate, conscientes de que essa busca só pode ser feita com conhecimento e discernimento, entendido que o discernimento é fruto do conhecimento, conscientes disso. E isso só se consegue pelo estudo diligente da palavra de Deus. É nessa direção que devemos andar, irmãos. Esse combate que a gente tem que combater. Eu quero lembrar vocês que Paulo já estava para ser, como ele disse, ele já estava para ser oferecido por libação, como ele disse. Preso. Foi quando ele demonstrou que agora ele já estava humilde, ele não estava mais o arrogante, que eu não quero esse caba João Marcos, eu não quero esse cabinha de peia, como se diz aqui na Paraíba, eu não quero esse cabinha andando comigo mais não. Pois é, no final da carreira ele diz, me manda João Marcos,
Diz para ele trazer os meus pergaminhos e uma capa que eu tenho aí, morrendo de frio lá na prisão. O que é que esse homem queria com pergaminho ainda? Estudar o quê? Já ia morrer. Não há linha de chegada aqui nessa vida. O tempo todo estudando. O crente precisa buscar esse conhecimento para discernimento. Hebreus, é pela prática da palavra que adquirimos o discernimento para saber não apenas o bem, como também o mal. Precisamos estudar, meus filhos. É nessa direção que devemos andar e não pode ser de outra forma, porque foi assim que o nosso Senhor e Salvador designou. Que Deus nos conceda graça para que sejamos perseverantes no combate contra o pecado, no combate para alcançar a santidade, a santificação até o dia do Senhor, segundo Ele mesmo nos ensina e ordena na sua palavra, a fim de que vivamos desde agora e para todo sempre, exatamente para louvor da sua glória. Amém.